E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Boa noite, turminha de Jesus. E hoje é dia de revisão. Vamos rever todos os encontros do capítulo 2 para a semana que vem iniciar um novo capítulo. Então vamos começar nosso encontro hoje falando de Maria, do encontro que nós vimos, onde ela foi escolhida entre todas as mulheres e ela aceitou ser a mãe do Filho de Deus. Ela disse o sim. Lembra que nós conversamos também sobre o nosso sim? Se a gente diz o sim na atividade da página 32, que eu falei para vocês conversarem em casa, qual que era o sim de vocês? Sim na obediência, sim nas atividades. E foi neste encontro que nós aprendemos a oração da Ave Maria, certo? Então agora nós vamos para fazer a revisão do encontro número 5, quando a gente vê o nascimento de Jesus, que Jesus nasceu lá em Belém, num lugar humilde, que a estrela guiou os 3 reis magos até o local onde o Filho de Deus nasceu. Lembra que eu contei para vocês? A gente conversou um pouquinho sobre as crianças que não têm oportunidades, que também nascem em lugares humildes, e que eu falei para vocês que vocês deveriam ser gratos por aquilo que vocês tinham. E nós fizemos a atividade da página 37, que eu perguntei o nome do menino que nasceu, que era Jesus, o nome da mãe, o nome do padrasto, qual que era a profissão do padrasto dele, que era marceneiro, José, e o local que ele nasceu, que foi em Belém. Aí, que nós comemoramos o aniversário dele no dia 25 de dezembro, lembra? Aí depois, no próximo encontro, nós falamos de Jesus já criança, com 12 anos, quando ele foi junto com os pais a comemorar a Páscoa lá em Jerusalém, que tinham a tradição de comemorar a Páscoa. A Páscoa, antigamente, é diferente da Páscoa que a gente comemora hoje. Hoje, a Páscoa pra gente é o quê? É a ressurreição de Jesus. Naquela época, na época de Jesus, criança, menino, a Páscoa era para lembrar o dia que Deus libertou o povo dele do Egito, quando eles deixaram de ser escravos, que Moisés liderou eles e levou eles para a terra prometida. Então eles comemoravam esse dia, o dia da libertação. E hoje nós comemoramos a ressurreição de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, o Cordeiro que Deus mandou, certo? Então a gente falou dele criança, que ele foi lá e que ele se separou de Maria e de José, e eles ficaram muito preocupados. E quando acharam ele estava conversando com os doutores da lei, que eram aquelas pessoas que ensinavam aquilo que era um passado, né? Que eram as pessoas que estudavam as escrituras e passavam para os outros. E ele estava lá, no meio deles, conversando, fazendo pergunta, respondendo, falando, e Maria achou ele lá. Aí nós fizemos a atividade da página 41, onde a gente falou que Jesus cresceu em tamanho, cresceu em sabedoria e cresceu em graça. Do mesmo jeito que nós, né, vocês vão crescer em tamanho, vocês vão crescer em sabedoria e em graça. Em tamanho, o que vocês precisam? Se alimentar bem, praticar esportes, dormir bem. E em sabedoria, ler, estudar. E em graças é participar da catequese, na missa, aprender sobre a vida, sobre a palavra que fala de Deus. Aprender sobre Jesus, ser amigo dele, entender o porquê que ele veio. Isso é crescer em graça. Aí no outro encontro, nós falamos do batismo de Jesus. Quando Jesus, aos 30 anos, foi até o Rio Jordão
onde o seu primo, João Batista, preparava o povo para a vinda dele. Então, João Batista fazia o batismo no Rio Jordão e Jesus quis ser batizado pelo primo dele. E naquele momento, Deus falou, as pessoas ouviram: este é o meu filho amado. E naquele mesmo momento, o Espírito Santo apareceu no formato de uma pomba branca. Foi a partir daqui que Jesus começou sua vida pública. Depois dele ser batizado, ele, aos 30 anos, ele começou a caminhada dele, né? Foi onde ele foi conhecendo os discípulos, foi ensinando, foi passando por provações, foi mostrando os milagres da fé, os milagres daqueles que acreditam em Deus. Aí nós fizemos as atividades da página 45, certo? Que eu falei para vocês que a gente tinha 2 datas de aniversário, o dia que nós nascemos e o dia que nós nascemos para Deus, que é o dia do nosso batismo, que eu pedi para vocês fazerem a atividade. Aí o último encontro, que encerra o capítulo 2, é o encontro Jesus anuncia o reino de Deus. É Jesus já na caminhada dele, falando sobre as escrituras. Ele foi até a sinagoga, que é o lugar onde os judeus se reuniam para rezar e falar todos os sábados, né? Porque eles guardavam os sábados. Mas, tia Viva, a gente não guarda domingo? Por que eles guardavam o sábado? Naquela época, como eu falei para vocês, eles viviam por causa da tradição de Moisés, né? Deus libertou o povo de Deus. Então, comemorava a Páscoa para relembrar do amor de Deus de libertar o povo. E eles guardavam o sábado porque lá no primeiro livro, lá em Gênesis, falou que o mundo foi criado em 7 dias. E no 7º dia, que é o sábado, Deus descansou. Então, eles guardavam o sábado para o descanso, guardavam o sábado para prestar homenagem a Deus, a orar, que ele era o dia santo. Depois, no Novo Testamento, com Jesus, nós guardamos o domingo. Por que nós guardamos o domingo? Primeiro dia da semana. Porque foi no domingo que Jesus ressuscitou. Então, nós guardamos o dia santo, que é o dia da ressurreição, é o dia da boa nova, da ressurreição do Filho de Deus, certo? Por isso que nós guardamos o domingo. Então, a gente fala também neste encontro das pessoas que são rejeitadas, né? São os moradores de rua, pessoas de vida vulnerável. Então, a gente falou um pouquinho disso no encontro. Este encontro até foi feito pelas catequistas Camila e Carolina. Foi um encontro especial que elas prepararam para vocês, certo? Então, a gente encerra o nosso encontro nesse capítulo. Então, neste encontro número 8, nós falamos da partilha, né? De olhar para o irmão, de dividir. Então, a gente fez na atividade do tijolinho, fala assim: nós cristãos devemos viver conforme Jesus ensina. Depois de tudo que aprendemos, veja em cada tijolinho as ações que colaboram com a construção do reino de Deus. Escolha uma e circule. Então, assim, tem o tijolinho de ajudar um amigo, doar um brinquedo, dar atenção, visitar uma pessoa, ajudar nas tarefas domésticas, rezar pelo catequista. Então, no encontro 8, fala do amor ao próximo. É o que Jesus passava pra gente, que nós deveríamos amar o próximo, como a gente ama nós mesmos. Então, tudo que a gente aprendeu até hoje é sobre o amor, sobre a empatia, sobre a responsabilidade, sobre a fraternidade, sobre a misericórdia, sobre falar a verdade, sobre estar ao lado das pessoas que precisam ter um olhar diferente.
é isso que a gente busca na catequese. Nós não buscamos somente os sacramentos vêm depois. Nós buscamos Jesus, nós buscamos viver aquilo que ele ensinou. Isso é o principal na catequese. Então, vou deixar vocês pensarem e refletirem sobre essa revisão que nós fizemos. E semana que vem a gente inicia o capítulo 3. Beijos, até semana que vem.